Nessa aula vamos aprender a trabalhar com position, position relative, position absolute, position fixed. Tem vários tipos de position aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Primeiro eu tô aqui no meu HTML, né? Padrão, a gente já aprendeu aqui como gera esse HTML, vou gerar de novo aqui só pra gente lembrar, ó, HTML, escolho o segundo aqui, HTML5, pronto. Tá gerado aqui o meu HTML. Vou criar também um CSS, tá? Então, estilo.css, beleza? Vou deixar ele aqui guardadinho por enquanto, não vou mexer nele e já vou importar esse meu CSS para o meu HTML aqui. Então, link, né? href, aonde que esse CSS está. Lembrando que eu posso usar tanto um CSS local quanto um CSS que está lá no Google, por exemplo, né? Como a gente portou nas aulas anteriores aí, a gente usou um link externo, mas vamos usar o interno mesmo. Estilo.css, rel, style, sheet, beleza? E o nosso type, text css. Fechei aqui minha tag, beleza? Salvei. Vamos aqui, atualizei. Vamos ver aqui também, ó, no meu network, aqui na minha abinha, ó, vamos voltar aqui, botão direito, inspect, tá? Ou inspecionar elemento, o último elemento aqui do meu browser, ou quando eu coloco o botão direito, né? Eu tenho minhas abinhas aqui e eu tenho uma network aqui, ó. Se eu atualizar essa página, percebe que ele me mostra aqui alguns arquivos, imagens, tem vários tipos de coisas aqui que podem ser chamadas no meu HTML. No caso eu só tenho duas, né, que é o meu próprio HTML e tem aqui meu estilo.css com 200, que é um código, um status, né, do nosso protocolo HTTP aqui, não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas é um cara que diz que está tudo ok, ó, já tem até um okzinho aqui, ó. Tô chamando e ele tá ok, ou seja, tô importando de fato o meu estilo.css. Então, só para uma curiosidade aqui, né, pra gente aprender a trabalhar com essa ferramenta aqui que é muito legal, tá? A gente consegue, por exemplo, ver todos os JavaScripts que estão nessa página, que por sinal não tem nenhum, né, porque a gente não está trabalhando com JS ou JavaScript. CSS a gente está trabalhando com esse. Isso aqui são basicamente filtros, né? Onde ele filtra todas as chamadas que tem no meu HTML, usando a aba Network. Eu posso até simular aqui, ó, um 3G que esteja mais rápido, um low, um offline, né? Ou um desabilitado aqui, que é o padrão. Então, se eu quiser testar, por exemplo, às vezes quando a gente está testando coisas locais, né? Vamos supor, eu tenho vários servidorzinhos locais que eu faço várias chamadas. E nessas chamadas eu tenho aquele carregando, né? Você percebe quando você entra, sei lá, no Instagram pela primeira vez, aí fica aquele carregando e depois ele mostra os posts. Este carregando a gente consegue simular aqui com 3G lento, né? Porque quando a gente está trabalhando localmente no nosso computador, onde tem toda a nossa estrutura já no computador, as coisas são tão rápidas que a gente não vê, não percebe esse delayzinho. Então, ajuda bastante esses camaradas aqui. Enfim, vamos voltar aqui para o nossa parte aqui do nosso position, do nosso CSS. A gente já está chamando aqui o nosso CSS. Eu vou criar aqui uma div aqui chamada wrapper, tá? Então id wrapper. Você vai ver muito esse tipo de nomenclatura nos códigos HTML da vida. Geralmente as pessoas não usam muito português, né? A gente está usando português aqui mais para a gente ver que eu posso colocar qualquer palavra lá, né? Seja português ou inglês. É interessante que não tenha acentuação, seja apenas o texto cru, né, da palavra. Então aqui wrapper, e aqui eu tenho uma div, que nesse caso vou usar uma class, certo? Chamada container ou content, não, box, né? Vai ser uma caixinha que eu quero fazer, tá? E aqui um P com um texto. Esse é meu texto. Tô sem inspiração para criar um texto qualquer, então vai ser esse é meu texto, beleza? Atualizei aqui, ó.
Aparentemente a gente só consegue enxergar esse é o meu texto, né? Lembrando aqui que a gente está com um zoom aqui de 175, por isso que o texto está maior do que deveria estar. Então, beleza, wrapper, box, e esse é o meu texto. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Primeiro eu vou adicionar aqui meu wrapper, né? Eu tenho meu box, que é uma classe, não é isso? Box. Vamos ver se é uma classe mesmo. Ó, classe e um ID, beleza. E temos o nosso P também aqui dentro do meu box. Box P, eu tenho este camarada. Vou criar aqui uma caixinha, ó. Background color. Vamos aqui escolher esse aqua. Tá? Ele vai ter uma largura de 200 pixels, uma altura de 200 pixels também, vai ter um border radius de 6 pixels e acho que é isso. Vamos salvar, vamos ver como é que tá ficando, ó. Beleza, né? Percebe que o nosso textinho tá aqui. Tá, uma forma da gente trabalhar com centralização de elementos em uma página, ou seja, num containerzinho de um elemento HTML. Hoje em dia se usa muito Flex para fazer isso, mas antigamente, quando não existia o Flex, existia o Position Absolute. O Position Absolute não é só para isso, tá? Mas a galera fazia muito isso usando Position Absolute. E eu vou fazer isso aqui usando Position Absolute para a gente ter uma ideia. O Position Absolute, tem aqui, Position Absolute, beleza? Eu tenho acompanhado desse atributo Position Absolute, eu tenho mais dois atributos, que é o Top, onde eu falo qual é a referência do topo e qual é a referência seja do left ou do right, ó. Top, sei lá, 50%, left 50%. Além do top left, eu tenho também right, que é qualquer coisa, e tenho o meu bottom também, que é qualquer coisa. Na verdade não é qualquer coisa, tem que ser uma medida, né? Seja uma porcentagem, seja um pixel, que seja, né? Mas tem que ser uma medida. Ou alto, né? Ele tem algumas variáveis também, além de ser a medida de fato. Mas em tese são essas medidas aqui. Então, como eu vou usar só o top left, eu não preciso especificar quais são os outros, que é o right e o bottom, beleza? Então, salvei aqui, atualizei. O que aconteceu? Ele pegou Position Absolute, ele pega esse elemento e coloca a posição dele absoluta em algum local da página. No caso, ele está contando 50% daqui para cá. Aqui, na verdade, ó, chegou aqui 50% da minha página, então ele já traça esse eixo para mim. E 50% daqui, ó, ele já traça esse eixo para mim. Ou seja, aqui mais ou menos seria o centro da nossa página. Se eu colocar um outro background aqui também para a gente ter uma ideia de onde é que está esse centro. Ó, percebe aqui que ele nem apareceu. Por que ele não apareceu, esse wrapper aqui? Porque ele não tem tamanho, né? Na verdade, eu deveria, para ver de fato a referência do pai, seria o body. Então, body, percebe aqui que é exatamente no centro da nossa página, tá? E como é que eu faço para ele respeitar o wrapper, né? Não, antes disso, eu vou mostrar para vocês como centraliza de fato, porque o nosso elemento ele não está centralizado aqui, né? Eu quero que o quadrado fique aqui centralizado, mas ele está começando, o x e o y dele está começando bem no meio da página. Eu quero que ele fique centralizado de fato. Como é que eu faço isso? Um hackzinho para se fazer, existem dois tipos, né? Eu vou mostrar esses dois para você. Ó, margem bottom. Eu posso colocar uma margem negativa para este elemento aqui que eu tenho. No caso, se eu tenho um widget de 200 pixels, eu vou deixar essa margem negativa de 100 pixels, ou seja, a metade do meu tamanho. Eu quero que ele fique, ele pega a metade desse elemento aqui e venha para cá, pô, tá? Então,
Vamos salvar aqui, vamos ver como é que vai ficar. Ó. Opa. Margin bottom não, perdão, margin left. Agora sim. E salvei. Beleza. Então percebe que ele se moveu para cá, tornando este elemento aqui no centro. Só que eu quero que ele suba, né? Eu quero que agora essa caixa aqui, esse box, ele suba para realmente estar de fato centralizado aqui neste elemento aqui. Então, vem aqui no meu margin top menos 100 px. Salvei, atualizei, beleza. Agora percebe que de fato a minha caixinha está aqui no centro. E eu vou centralizar esse texto aqui também para mostrar como é que se centraliza no Flex, utilizando o nosso Flex. No próprio box aqui, que é ele que engloba o nosso parágrafo, né? Então eu vou fazer o seguinte: display flex, vou até dar um espacinho aqui também para a gente separar um pouco o nosso display, os nossos atributos do nosso display. Então, justify content center e align items center, ou seja, ele vai alinhar tanto horizontalmente quanto verticalmente, deixando esse texto bem aqui no centro da nossa caixa, do nosso box. Então, massa. Então, essa missão cumprida aqui da gente centralizar este camarada aqui. Existe uma outra forma também de centralizar ele, que é utilizando uma funçãozinha do nosso CSS. Então, eu consigo misturar funções de porcentagens com de pixels, por exemplo, usando uma camarada chamado calc. Então, calcule para mim 50% menos 100 pixels. Faça a mesma coisa com de baixo. Se eu não fizer com de baixo, vamos ver o que vai acontecer. Vamos salvar aqui e atualizar. Ó, ele centralizou. Opa. Faltou um espacinho aqui. Ele precisa desse espaço, senão ele dá essa zoada. Ó, beleza. Ele centralizou aqui horizontalmente, né? Mas eu preciso alinhar ele também na vertical. Então, esse aqui tá certo. Faltou só o cálculo daqui de baixo, que eu mostrei para vocês agora. Aqui, menos 100 px. Salvei, atualizei, beleza. Teve o mesmo comportamento do que tinha antes, usando as margens negativas. Então a gente pode usar o cálculo dessa seguinte forma, tá? Ou eu posso usar também de outra forma, que eu acho que é até a melhor, que é a seguinte, ó. Vamos voltar aqui para... Vamos voltar aqui para 50% nos dois, né? Então eu alterei aqui os dois para 50%, salvei, vamos ver aqui. Beleza, voltou para aquele estágio inicial. E aqui eu posso usar um translate, tá? Percebe aqui que eu tenho translate x, translate y, e eu posso usar apenas o translate, que eu consigo definir o x e o y, né, na mesma função. Então, que é o x, certo? Vamos ver aqui, que eu nunca me recordo. Vamos ver aqui, vamos testar, ó. Menos 50% e aqui 0. Salvei. Beleza, então é o nosso eixo x mesmo. Primeiro o nosso eixo x e o segundo o nosso eixo y. Então menos 50%. Salvei, atualizei. Percebe que ele está no centro novamente, né? Como ele deveria estar antes. Mas por que eu acho essa função aqui melhor? Porque aqui eu uso porcentagem. Então, independente do valor que eu tiver de largura e de altura, ele vai sempre ficar ao centro. Ao contrário do outro, que o outro ele estava especificado menos 100 pixels, né? E na margem também tinha especificado menos 100 pixels de margem. Neste caso aqui é menos 50%. Se por algum motivo esse box ele for alterado de tamanho, aí ele não ficaria mais centralizado ao centro. Eu deveria alterar todos esses outros atributos. Vamos supor aqui que agora tenha 500. E aqui vai ter 700, não vai ser os dois iguais.
salvei, atualizei. Opa, ficou grande demais, né? Vamos mudar aqui então para 300. Atualizei. Percebe que ele continua no centro, só porque a gente usou a porcentagem, né? Então, é uma forma bacana. E o que seria esse Transform Translate, né? Ele funciona basicamente como o Position Absolute. Eu consigo definir um X e um Y para ele, só que sem precisar transformar ele em Absolute, né? Quando eu transformo um elemento em Absolute, ele perde relevância. Relevância não, ele perde uma relevância. Ele meio que perde aquele padrão que o HTML tem de blocos, né? Porque a gente tem aquele display block, display flex, enfim, então eu vou ajustando da forma que eu quero, e a partir do momento que eu falo position absolute, ele fica absoluto naquela página. Então eu preciso especificar o ponto específico que ele deve estar. E os filhos, os outros elementos que estão fora do position absolute, eles não respeitam mais esse camarada aqui. É como se ele fosse invisível, né? E aí o position absolute ele pode aparecer em qualquer outro lugar. Então, eu usei aqui o meu position absolute e eu tenho um tal de position relative, que eu vou usar aqui, ó, position relative. O que acontece com esse position relative? O absolute, ele simplesmente eu posso adicionar esse camarada em qualquer lugar. Só que se eu tiver um pi, no caso aqui o meu wrapper é pi de box. Se eu tiver um pi que tem um position, seja relative ou absolute, ou fixed que seja, ele vai começar a respeitar o pi e não o body, né? E se eu tiver um outro elemento aqui, vamos supor que além do wrapper nós tivemos aqui um outro chamado class container, aqui vou identar para ficar bonitinho, e se esse container aqui tiver um position relativo, absolute ou fixed que seja, ele vai começar a respeitar esse e não mais esse. Então ele sempre respeita o primeiro pi que tem esse atributo de position, certo? Então, vou remover esse camarada aqui para não fazer tanta confusão. A princípio pode ser um pouco confuso, mas quando se pega como é que um position funciona de fato, fica bem mais fácil, tá? Da gente aprender. Então, eu salvei aqui, atualizei. Percebe agora que ele pega como referência o wrapper. Só que lembre-se que o wrapper ele não tem width nem height, né? Ele não tem altura nem largura definida, por isso que ele veio aqui para cima. Então se eu vier aqui, eu vou diminuir aqui também o nosso tamanho do nosso box, né? Para ficar mais fácil da gente enxergar. Salvei, vamos ver se alterou. Beleza, alterou. E aqui no meu wrapper eu vou definir um width de 500 pixels e um height de 500 pixels também. Salvei, atualizei e vou adicionar também essa corzinha aqui para ficar mais fácil da gente enxergar aqui. O body eu vou remover porque não tem nenhum atributo nele. Salvei, atualizei. Tá bem sucinto aqui, então a gente não vai conseguir ver, mas se eu colocar uma cor aqui mais forte, salvei, pronto. Percebe aqui que dentro da nossa caixa ele está centralizado, ele sempre se centralizou, né? Então ele começou a respeitar o camarada que tem position relative. E se eu tiver position absolute também, ele vai respeitar, né? Então, salvei aqui, ó, nada aconteceu. Porque por padrão o nosso top e o nosso left ele começa com 0, então nada aconteceu. Se eu colocar aqui um right 0, ou seja, eu quero que ele venha, que ele comece aqui da nossa direita no valor 0. Então salvei, atualizei, ó, veio aqui. E se eu quiser um top 0 também, ele vai pro topo. Percebe que ele ainda tem uma margenzinha aqui. Essa margem ela é própria do HTML, né? O HTML ele sempre deixa essa margenzinha pra gente. Então se eu colocar um top 0 aqui, ele não vai mais respeitar essa margem. Vamos testar aqui. Top 0. Salvei, atualizei. Pronto. Percebe agora que agora de fato ele grudou aqui em cima da minha página. Então
Aqui, usando Position Absolute também, ele respeitou, certo? Se eu voltar aqui ao nosso Relative e apagar esse camarada aqui, ele vai voltar para cá, beleza, como estava antes. E existe um camarada chamado Position Fixed, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar aqui uma div qualquer, com a classe chamada texts, né? Como dá tudo em inglês, vamos seguir o padrão. Vou pegar aqui o meu Lorem Y, né? Que eu já tinha usado em vídeos anteriores, que é um camarada que ele gera textos aleatórios só pra gente encher linguiça mesmo no nosso código lá. Então, texts, nós temos um P. Vou fazer o seguinte, vou criar vários P's aqui, ó. Dupliquei os P's aqui e vou adicionar esse camarada aqui também. Vou adicionar este aqui também. E mais esse aqui. Beleza, vou dar uma arrumada no meu código. E pronto. Arrumei meu código bonitinho, salvei. Vamos aqui. Atualizei. Percebe que o meu texto tá tudo aqui embaixo, né? A partir do momento que eu colocar ele como Position Absolute, percebe que ele vai, esse camarada aqui vai perder relevância, referência, na verdade, não é nem uma relevância, né? Uma referência de acordo com os outros elementos, e ele vai subir. Ele vai ficar em cima dos meus textos, ó. Percebe aqui que agora ele tem um comportamento de bloco. Ele é um bloco aqui, que nesse bloco embaixo tem esses textos. A partir do momento que eu colocar aqui Position Absolute, salvei, atualizei, percebe aqui, ó, que agora minha caixa ele tá por cima do meu texto. Ele simplesmente ignorou e renderizou por cima do meu texto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer esse meu texto para bem aqui, para que ele fique sempre, eu vou trazer uma margem aqui para que ele sempre fique visível, não, e esse box não fique na frente. Então, vamos aqui no meu texts, né, que foi a classe que eu criei, .texts, margin left, eu quero uma margem que venha da esquerda, com 50%, tá? Se eu colocar 50% e salvar, o que vai acontecer? Ele vai ficar 50% da página. Eu quero que ele fique 50% mais alguns quebradinhos aqui. Então eu vou colocar um calc, tá? Calc 50% mais 100 pixels e salvei. Então, percebe agora que ele já veio mais, né? Acho que 100 tá muito. Vou colocar aqui uns 60 pixels, vamos ver. Pronto, 60 tá legal. E agora o que acontece? Se eu for descer o meu scroll aqui, essa box aqui, ela simplesmente some, ela vai lá para cima, né? Porque o eixo XY ela tá respeitando o daqui de cima. Vou colocar aqui inclusive um top 0 e um left 0, para ele colar de fato aqui no meu HTML, não deixar esses espacinhos em branco, beleza? Só que quando eu gerar um scroll, eu quero que essa caixa me acompanhe. Aí é que vem o nosso Position Fixed. O Fixed, ele vai simplesmente, ó, eu vou ser igual, o meu comportamento vai ser igual ao do Position Absolute, porém eu sempre vou estar visível na tela, a não ser que eu coloque aqui um top e um left tão distante que suma da tela. Mas se ele ficar visível, no caso 0 e 0, ele sempre vai estar lá. Ó, salvei, atualizei. Perceba que nada aconteceu enquanto eu não mexi o scroll, né? Porque ele está se comportando muito parecido com o Position Absolute. Só que se eu mexer o nosso scroll, percebe que ele me acompanha. Ou seja, é um Position Fixed, é um Position que ele está fixo, está sempre no mesmo lugar. Ó, enquanto eu estiver mexendo aqui, ele está indo. Posso colocar aqui, por exemplo, um high. Vamos colocar aqui de 100 VH. E salvei, atualizei. Percebe agora que ele ficou exatamente do tamanho da minha tela. Então,
enquanto eu vou gerando scroll aqui, ele vai me mostrando o conteúdo aqui, né? Vai se passando o conteúdo e aqui ele fica fixo. E o que é muito usado isso, né? O que se usa muito isso? É quando aqueles headers, por exemplo, que ficam no topo, sempre no topo da página. Vamos fazer aqui só para a gente ter uma ideia. Ó, vou criar aqui o meu, vou remover esse camarada aqui, wrapper também vou remover, vou colocar aqui menu, um ID chamado menu, o L. Antes do L, eu vou colocar uma tag semântica chamada nav, né? Para a gente ter a ideia de navegação de fato, falar para o nosso browser aí, para os nossos robozinhos, mecanismo de busca e tudo mais, que isso aqui vão conter elementos de navegação da minha página. Então, li ahref, por enquanto vai ser existe um link cego que chama quando a gente coloca um jogo da velha aqui, ou seja, ele vai ser um link sem utilidade nenhuma, ele não vai para lugar nenhum. E aqui eu posso colocar meu home, vamos colocar aqui nosso sobre nós novamente, vou colocar início para deixar tudo em português, início, sobre nós e o tal do contato. Salvei. Aqui no meu estilo eu vou apagar todos eles, vou deixar só o text, tá? Então, aqui é ID, não é menu, beleza, o ID, lembrando que começa com o jogo da velha, então, menu, position, fixed, meu position vai ficar fixo, o top dele vai ser 0, certo? O meu left vai ser 0 também. Eu quero que o width dele, a largura dele, será de 100 VW, né? Ou seja, que ele seja o 100% lá, né? Eu quero que o meu background color tenha esse roxo aqui que eu achei legal, beleza? E o que mais? Eu quero um height também, height de 90 pixels. Salvei, vamos ver como é que tá ficando, ainda não tá legal, mas ó, veio aqui pra cima, beleza? Vou fazer o que agora? Vou usar o meu menu novamente, o L, vai ter o nosso display flex, align items center e o nosso justify content center, beleza? Atualizei, beleza, eles estão aqui. Vou remover as margens que por padrão o nosso browser deixa. Eu posso vir aqui remover minha margem no próprio L. Então quando eu atualizar aqui, ele ele removeu a margem. Deixa eu inspecionar elemento. Nave, ok. É que a gente tem uma navezinha aqui ainda aqui, né? Então eu vou atribuir, deixa eu pensar aqui qual seria a melhor alternativa. Eu vou, na verdade, no meu UL, eu vou jogar essas informações aqui para o meu UL, beleza? Então salvei, beleza? Agora sim ele está centralizado, né? Porque se eu coloco, como a gente tem essa nave aqui no meio e como eu tinha adicionado esses valores que já são fixos para o menu, o nosso display flex ele não ia respeitar da forma correta lá exatamente no centro aqui, né? Por isso que eu precisei falar para o meu UL que ele sim que ele tem que ter as proporções que eu preciso. Então beleza, margem aqui, eu removi já a margem. Se eu tirar esse camarada aqui, ó, ele vai voltar a adicionar essa margem padrão. Eu posso remover tanto aqui do meu UL ou posso chegar aqui para o meu browser e falar todos os elementos por padrão vão ter uma margem 0 e um padding 0. Fazendo isso, o nosso browser ele não define mais margem nenhuma para nenhum elemento. Então salvei,
Beleza, ele removeu. Agora falta só eu tirar esses pontinhos, como a gente já aprendeu. List, Style, None. Eu não quero nenhum estilo, né, na minha lista. Beleza, só que ele tá tão colado aqui que parece que é tudo uma palavra só, né? Eu posso usar um gap, né, que é tipo um espaçamento do nosso flex. Então, column, gap. Eu posso usar esse gap tanto para display flex quanto para display grid também. Então, gap será de 1 rem. Esse 1 rem é uma forma, uma medida diferente da porcentagem e diferente do pixel. Esse 1 rem ele representa 16 pixels, tá? Se a gente for converter, de fato ele representa 16 pixels. Salvei, atualizei. Percebe aqui que ele já adicionou essa margem para mim. Essa margem é usando o nosso column gap, ou seja, um gap entre colunas. Se tivesse um elemento aqui embaixo que seja flex também, eu teria que colocar um row gap, que aí sim ele iria colocar uma margem para baixo. Beleza, aqui eu vou adicionar uma cor, né, para nossa âncora. Lembrando que a nossa âncora ela tem que ser explícita de fato. Se eu colocar a cor aqui no meu L não vai rolar, eu tenho que falar que é no meu A, no meu link que eu quero adicionar essa cor. Então, color vai ser o nosso aqua lá. E eu também quero um display não, quero um text decoration none. Eu não quero que ele tenha um underline lá embaixo. Salvei, beleza. Início, sobrenome e contato. Massa. Então o nosso header já está aqui em cima, né? Só que percebe que ele está comendo meu texto ainda aqui. Vamos dar uma arrumada aqui nesse texto. E eu vou diminuir um pouquinho também da altura deste header. Eu vou adicionar aqui os meus, sei lá, 60 pixels. Beleza? Menorzinho, mais sucinto. Aqui nos nossos texts, né? Eu vou remover essa margem aqui, que ela se aplicava ao nosso outro exemplo, mas como a gente está com esse exemplo aqui, então, a gente vai fazer um pouco diferente. Em vez de trazer uma margem vinda da esquerda, a gente vai adicionar uma margem para o topo, porque se a gente ver aqui, esse header ele está comendo uma parte do texto. Então, margem top será mais que 60 pixels. Na verdade, pode ser 60 pixels, ele vai começar exatamente onde esse header está parando. Só que eu quero dar uma margenzinha, né? Uma margem a mais. Então, ao invés de ser 60 pixels, eu vou colocar 80 pixels, que seria onde ele começa aqui, mais uns 20 pixelzinhos de gap, né? Entre um elemento e outro, para dar aquele respiro, né? Salvei, atualizei e beleza, tá aqui, ó. Nosso scroll, vou remover aqui o nosso... Ó, percebe que ele está aqui. Só que como para gerar um scroll maior eu preciso diminuir aqui a nossa tela. Então, ó, beleza, já percebe aqui o nosso header fixo no topo enquanto a gente navega pelo site. Uma das formas de se aplicar o nosso position fixed. É isso aí, espero ter sido claro nessa parte de position. Pegue para brincar aí, vai fuçando, vai mudando esses valores aqui, porque assim que você aprende, você vê que não é difícil trabalhar com position fixed, absolute, relative e tudo mais. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!